Amém. Louvado seja Deus. Quero cumprimentá-los agora. Acho que nós já estamos aí em outros canais, né, de mídia. Então, quero cumprimentar a todos que estão aí nos acompanhando, desejar a você a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e saudar a todos, dizer boa noite, né? É uma alegria estar aqui com cada um de vocês. Desde toda a eternidade, Deus sonhou com esse momento. Olha que coisa linda, né? Deus sonhou com esse momento onde nós nos encontraríamos. Isso era um projeto do coração de Deus, por isso ele aconteceu, né? Quero me apresentar. Me chamo Sheila Ferraz. Eu sou aqui de Minas Gerais. Minha cidade é uma cidadezinha na diocese de Almenara, já no extremo sul da Bahia, nordeste de Minas, então estou meio misturada, né? Um pouco de baiana, um pouco de mineira. E aqui na minha cidade eu trabalho como especialista em educação e participo do grupo de oração Jesus Eucarístico, já há 25 anos, completando bodas de prata nesse grupo de oração. E nesse tempo eu coordeno o Ministério de Promoção Humana na RCC Brasil. E louvado seja Deus, né, pela oportunidade, nos encontramos no Congresso, né, de Promoção Humana, por isso que eu estou aqui. Graças ao Congresso, alguém assistiu o Congresso, né, amou, participou do Congresso, o Congresso levou a mensagem ao coração e cá estou, né? Bendito seja Deus por essa oportunidade. E assim, o tema do congresso foi a parábola do bom samaritano, que é a palavra de vocês. Então, por isso eu digo, nada é coincidência, tudo é providência. A gente aprendeu isso com o Padre Jonas, né? E cá estamos nós para falar dessa palavra que o Senhor tem para nós hoje e sempre. A parábola do bom samaritano, ela na verdade é um convite para todo batizado, né? E eu falava sobre essa parábola, inclusive na abertura do nosso congresso, do convite que o Senhor nos faz a uma vida essencialmente samaritana. Esse convite Jesus nos trouxe na campanha da fraternidade desse ano, né, nos estudos que foram elaborados para que nós pudéssemos estudar os documentos que a igreja nos permitiu, né, com muita sabedoria, conhecer. E aí tem um convite do Papa Francisco que ele fala sobre isso, né? A vida é essencialmente samaritana. O que é essa vida essencialmente samaritana? É uma vida onde você dedica ao outro os seus melhores esforços. Eu dedico ao outro aquilo que eu tenho, não é o que me sobra, mas é o que eu tenho de melhor. Né? E foi isso que esse menino fez, esse rapazinho aqui, o bom samaritano. Lá vinha ele, né, no seu caminho, encontra alguém caído lá, e a gente lê isso em Lucas, essa é uma palavra muito conhecida de todos nós, está em Lucas no capítulo 10, no versículo 25 a 37. Então, Lucas narra essa história, né, que Jesus também contou ali. Jesus era um contador de histórias, já dizia o Padre Léo. Né? Jesus gostava de contar histórias. Isso também atrai, né, a nossa atenção. Quando é uma história, a gente para ouvir. Então, as pessoas paravam para ouvir o Senhor. Então, Jesus, mais uma vez, vem nos contar essa história e nós paramos para ouvir aquilo que Jesus tem para falar. Eu sempre digo que a Bíblia ela não é um livro histórico, né? Que narra um fato que aconteceu há algum tempo atrás. Mas a Bíblia ela é um livro do presente. Então, em cada momento que nós abrimos este livro que é vivo, quando a gente lê essa palavra, que não é uma palavra escrita com tinta, mas é uma palavra que se torna pessoa, porque é Jesus Cristo, é o verbo que se faz carne. Quando a gente abre essa palavra e proclama essa palavra, ela se atualiza neste momento da proclamação. Então, neste momento, a parábola do bom samaritano, ela se atualiza na vida de cada um de nós aqui nessa noite. Então, nosso coração já se enche da presença de Deus, porque a palavra de Deus agora é atualizada.
Se alguns anos atrás essa palavra foi proclamada por alguém em algum lugar do mundo, ou em 2000 anos atrás essa palavra foi anunciada, agora, mais uma vez, ela é anunciada agora a nós. Então, Jesus conta essa história para nós hoje. Jesus quer dizer para nós que há um convite especial para nós, há um modo diferente de viver que ele quer nos apresentar. Esse modo diferente de viver que Jesus quer nos apresentar é um modo que não se configura a nada que este mundo venha nos apresentar. O modo de vida que Jesus nos apresenta é algo essencialmente divino. É algo que só se pode conseguir estando configurado a Ele e não ao que o mundo nos apresenta. Não que nós vamos viver agora, vamos todo mundo viver alienado, né? E já somos reconhecidos assim, algumas pessoas que não vivem a graça de experimentar Jesus Cristo, de ter uma experiência com o Espírito Santo, olham para nós e pensam isso, né? Mas não se trata disso, até porque Jesus nos dá liberdade. Uma das coisas que eu acho mais lindo na relação com Jesus é a relação de liberdade que ele nos dá. O tempo todo somos livres para escolhermos se queremos viver com o Senhor ou não. Porque seguir Jesus Cristo é uma decisão não emocional. Seguir Jesus Cristo é uma decisão racional. A palavra que Deus nos dá, nos orienta nesse ano na renovação carismática é justamente essa, né? Que sejamos transformados pela mudança da mentalidade, né? Deus quer modificar primeiro o nosso jeito de pensar, de perceber, de raciocinar, de entender. O irmão falava, né, pedindo o dom do entendimento, é isso mesmo. Pedir ao Espírito Santo de Deus que nos permita entender as coisas segundo o coração de Deus, com a clareza que o próprio Espírito quer nos dar. Então, esta vida essencialmente samaritana é o grande convite do Senhor para nós. Uma vida que não está configurada às propostas seculares, mas uma vida que nos desconstrói para nos configurar a Jesus Cristo, nos permitindo o olhar do Cristo, o toque do Cristo, a sensibilidade do Cristo, as emoções do Cristo. Por quê? Porque eu decidi livremente seguir a este Cristo. Livremente eu escolho todos os dias Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E como Senhor da minha vida, eu sei de todas as coisas que Ele me pede. E livremente eu dou a Jesus tudo isso. Porque é uma escolha minha. Ele me amou primeiro, mas me deixou livre. Então, a beleza de seguir Jesus é justamente essa. Somos livres, né? As pessoas passaram ali, aqueles três, viram aquele homem caído, viram a necessidade daquele homem, porém, elas tiveram ali o livre-arbítrio de escolher ou não ajudar aquele homem. Escolher ou não se colocar à disposição do necessitado. Caminhar com Jesus é isso. É escolher o tempo todo. Você está livre para escolher. E uma vez que nós escolhemos andar com Cristo, nós precisaremos o tempo todo estarmos atentos aos sinais que o próprio Cristo nos dá, para que nós possamos dar testemunho do senhorio dele na nossa vida. Quando aquele homem está ali caído e os outros dois, né, Jesus nos apresenta nesta parábola dois olhares, um olhar que se compadece e um olhar que não se compadece, né, do levita, que vê, que acha que não pode se aproximar, talvez tivesse medo de ficar impuro, não poder, né, louvar ao Senhor no templo. O sacerdote a mesma coisa, ficaria impuro, preso, né, às durezas da lei, enfim. A palavra fala que quando a gente estuda que
o judaísmo tinha essa questão de que quem era o próximo deles eram apenas os israelitas, e mesmo assim os israelitas, para que fossem próximos, precisavam passar por uma série de condições especiais, né, para se aproximar do outro, para não ser considerado impuro, para não contaminar, né? Então tinham todas essas questões. O samaritano era livre, né? Já era discriminado o suficiente, já era considerado, como a própria palavra nos ensina, era chamado até pelos judeus como um povo caracterizado como cachorrinhos, né? Que ficavam com os restos, com as migalhas, né? Mas ele deu àquele homem o que ele tinha de mais belo, o que ele tinha de melhor ele ofereceu para aquele homem, e que hoje, meus irmãos, é algo que é precioso ainda mais neste tempo. Aquele samaritano deu àquele homem necessitado o seu tempo. Hoje em dia nós vivemos numa correria, e vocês vão me entender isso ainda melhor, né? Vocês têm uma vida ainda muito mais corrida do que a minha. Eu vivo numa cidadezinha pequenininha, minha vida é muito tranquila. E mesmo assim, né? E nesses tempos de pandemia ainda, nosso Deus, como o Senhor tem trabalhado em nós com essa questão do tempo, né? O tempo tem sido para nós, assim, o grande tesouro, né? Hoje em dia, você fazer uma ligação para alguém, falar com alguém, né? Gastar tempo numa ligação é uma prova de amor, né? Você parar para ouvir a outra pessoa. Então, aquele samaritano deu àquele homem a coisa mais preciosa que ele tinha, que era o seu tempo. Estava indo, não sei para onde, fazer não sei o quê, mas com certeza tinha um compromisso. Mas quando ele viu aquele homem caído, ferido, machucado na sua dignidade, foi roubado, foi usurpado, né? Ferido nas dimensões da sua vida humana, em todas elas. Em todas as dimensões da vida, aquele homem que foi assaltado estava ferido em todas elas. Se sentindo impotente, ferido, machucado, roubado, em todas as dimensões. E aquele samaritano vem e se aproxima, desce da sua montaria, ou seja, sai do seu conforto. Não só se aproxima, percebe a necessidade, dedica tempo, porque ele vai tratar das feridas daquele homem ali, né? A palavra fala que ele usa o vinho, usa o óleo, né? Enfaixa as suas feridas e dá àquele homem a sua montaria. Meu irmão, minha irmã, para viver uma vida essencialmente samaritana, é preciso descer da nossa montaria. É preciso sair da nossa zona de conforto. Porque seguir Jesus Cristo é, de fato, um desconstruir, é de fato uma inquietude. Eu costumo dizer que o Espírito Santo nos provoca o tempo todo, né? Porque nos tira mesmo da comodidade. Ah, como eu queria agora ficar aqui na minha casa, né? Sem precisar sair, não queria ir à missa, não queria rezar o texto, eu queria só deitar e dormir. Mas você fez uma escolha. Você escolheu viver uma vida essencialmente samaritana. Então, você vai ter que descer da sua montaria. E muitas vezes, ceder essa montaria a alguém que está mais necessitado que você. Pensa que foi fácil para aquele samaritano? Não foi, não. Né? Não foi fácil. E nunca será, meus irmãos. Né? Olha, o Deus que nós seguimos, o Deus que nós proclamamos como Senhor da nossa vida, é um Deus de cruz, né? É um Deus de cruz. Se você quer um Cristo sem cruz, então você vai ter que procurar num outro lugar.
Aqui não tem como. Esse Jesus Cristo aqui no Evangelho, esse Jesus Cristo que a igreja nos ensina, é um Cristo de cruz. Essencialmente é preciso passar pela cruz, porque é com a cruz que somos redimidos. É por meio da cruz que o Senhor vai nos santificando, nos modelando, nos configurando a Ele. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite o convite de Jesus para nós é: vivamos uma vida essencialmente samaritana, uma vida que vai exigir de nós parar, dedicar tempo e sair da nossa zona de conforto. E o que é mais lindo que eu acho nessa parábola é que quando aquele samaritano trata aquela ferida, passa ali em faixa, desce da montaria, cede a montaria para aquele moço que está ferido, ele leva aquele moço até um lugar de hospedaria, paga alguém para cuidar daquele moço. Eu fico pensando que provavelmente ele precisava seguir a viagem dele, né, porque ele tinha um compromisso, mas ele não abandonou a outra pessoa em razão do compromisso que ele tinha. Ele pensou: o que eu vou fazer agora com essa pessoa? Não posso abandoná-la aqui, então eu vou levá-la até o lugar mais próximo que possa cuidar dele. Conseguiu alguém para cuidar daquela pessoa e disse para aquela pessoa: tudo que for preciso, gaste com ele para que ele fique bem. E quando eu voltar, eu pagarei a você tudo que você gastou. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo fala isso para nós, né? Viva esta vida, gaste aquilo que for necessário, se consuma nesta vida por amor à minha palavra e por amor àqueles que eu mesmo darei a vocês. E quando eu voltar, porque o Senhor voltará, né? Sei que um dia o meu Senhor voltará, em nome de Jesus, é isso que o nosso coração espera, este grande dia que o Senhor virá, esta segunda vinda do Senhor, quando Ele voltar, meu amado irmão, minha amada irmã, tudo nos será recompensado com a eternidade. Olha, isso não faz o nosso coração arder? Isso faz o nosso coração arder, meus amados, porque nós buscamos coisas aqui nesta vida e isso não é errado. Queremos uma vida confortável, uma vida digna para nós, para as nossas famílias, né? Para aqueles que amamos, né? Quem é pai, quem é mãe, né? Quer dar ao filho a possibilidade de um bom estudo, de um, eu digo hoje em dia, então, um bom plano de saúde, né? Porque com essa pandemia, né? Quanto melhor a gente puder oferecer com relação à saúde, melhor ainda. Tudo isso é muito importante e nós precisamos batalhar por isso mesmo. O Senhor nos abençoa também nessas questões materiais, né? O Senhor deseja que nós prosperemos também. Isso é louvável, mas tudo isso é para a glória de Deus. E nada disso pode sobrepor a alegria da eternidade. Eu corro atrás das minhas coisas, dos meus sonhos materiais, mas há uma aspiração no meu coração que está para além desta vida. Há uma aspiração no meu coração que é um desejo pela eternidade. Eu quero é o céu. E Jesus nos dá os passos aqui nesta parábola do bom samaritano para alcançar esta vida de eternidade que quando Jesus voltar, que vai dizer para nós o que você gastou. Me diga o que gastou, que eu agora vou recompensar a você. O que nós vamos apresentar ao Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã? Né? Será que nós passamos pelo irmão e vamos dizer: Jesus, eu não pude fazer muita coisa porque eu estava com muita pressa. Eu tinha uma reunião naquele dia, eu tinha que bater uma meta, eu sei lá o que nós vamos dizer para Jesus, né? Mas nenhuma desculpa será aceitável pelo Senhor. É preciso que nós dediquemos, de fato, já que dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida, que somos seguidores de Cristo, precisamos viver dessa maneira.
E olha, meu irmão, minha irmã, eu digo para você, fácil não será, não é. O tempo todo nós precisamos, né? Por isso a vida oracional é tão importante, o momento onde nós estamos em oração, só nós com o Senhor, porque é nesse momento que colocamos para o Senhor a nossa vida, né? Jesus nos permite também refletir aquilo que não é bom em nós, que não é agradável ao Senhor, para que o Espírito venha trabalhar em nós, venha nos modificar, nos configurar ao Senhor. Outro dia eu rezava e dizia para o Senhor assim, Senhor, eu não quero enterrar nenhum talento que o Senhor me deu, né? Eu quero multiplicar os meus talentos, porque vai que o Senhor chega e fala comigo, cadê, né, o talento, o que você tem para me dar? E eu falo, eu enterrei, porque, né, preguiçosa que sou, eu não quis muito trabalhar não, Senhor, então toma aqui. Aí Jesus vai falar comigo, né, e eu vou colher o que eu plantei. Então, essa vida essencialmente samaritana exige de nós ofertarmos ao Senhor por meio do irmão, porque Jesus o tempo todo se apresenta a nós, irmãos. E muitas vezes nós temos uma ideia assim muito romântica, né, de Jesus Cristo, que Jesus virá assim e todo lindo, né? Cheiroso, bem vestido, de cabelinho cortado. O meu irmão, vou dizer para você, sinto muito informado, mas não é assim não. Né? Jesus muitas vezes se apresenta para nós doente, ferido, né? Mal vestido, muitas vezes com um cheiro não muito agradável. O tempo todo ele se apresenta para nós, o tempo todo, na nossa casa, por meio dos nossos irmãos, por meio de um desconhecido que se apresenta para nós. E aqui eu me recordo de, não sei se vocês conhecem muito bem a história de Santa Faustina, né? A devoção à Divina Misericórdia, mas aqui na minha cidade nós temos essa devoção já há alguns anos. Então, ela diz no diário dela que sempre naquelas madrugadas muito frias, né, lá em Cracóvia, ela preparava sopa e colocava na porta do convento, da casa delas, aquela sopinha com pão, porque sempre vinha algum irmão em condição de rua e pedia, né? Então, numa determinada noite muito, muito fria, numa madrugada muito, muito fria, chegou alguém na porta, um senhor, e ela estava ali com aquela sopinha e um pão numa vasilhinha, e ela ofertou, deu àquele irmão, a pessoa tomou a sopa e foi embora. No momento dela de oração, passado algum tempo, Jesus agradece a ela. Quando Jesus aparece a ela, Jesus diz para ela, Faustina, muito obrigada pelaquela sopa. Eu estava sentindo muito frio. E ela não entendeu, porque ela já havia esquecido, né? Aquilo era comum para elas fazerem aquela distribuição do alimento, mas ele especialmente veio ao encontro dela, né? Olha que coisa mais linda. E ela diz, Senhor, mas eu não vi o Senhor. Aí ele foi e disse para ela como é que ele se apresentou para ela. O tempo todo Jesus se apresenta para nós, meus irmãos. Na Sagrada Eucaristia, nos alimentando como o pão dos anjos que é dado a nós, mas em cada uma das pessoas que se aproximam de nós. Cada uma dessas pessoas é a pessoa de Jesus Cristo que vem ao nosso encontro. Então, que nós possamos olhar para aqueles que o Senhor permitem se aproximar de nós. Mas, sobretudo, que nós desejemos viver esta vida essencialmente samaritana que nos desconcerta, que nos tira da nossa comodidade, que nos desconstrói, aquebranta o nosso coração, nos configura Jesus Cristo e nos faz dar testemunho de fato deste Espírito com o qual nós temos uma profunda intimidade. Porque há em nós uma profunda intimidade com o Espírito Santo. Sim, nós recebemos no batismo, mas continuamos dizendo ao Espírito Santo, vem, não que venha do alto, mas que venha de dentro, porque ele já está aqui. Somos casa do Espírito, somos morada do Espírito Santo de Deus. Então, vem, Espírito, com toda a força e manifesta em nós os seus carismas, os seus prodígios, os seus sinais, com sons inefáveis, com gemidos inexprimíveis. Sim,
mas com gestos concretos de amor e misericórdia na vida de todas as pessoas que o Senhor permitir se aproximarem de nós. Meu irmão, minha irmã, volto a repetir, há um convite do Senhor para nós, uma vida essencialmente samaritana. E aqui, para encerrar a minha fala, eu quero recordar, fazer memória deste momento tão importante para nós cristãos, que é Atos 2, o surgimento da Igreja do Senhor, o grande derramamento do Espírito Santo, o cumprimento da promessa. Aquelas pessoas estavam ali escondidas, amedrontadas, receiosas, com medo de que fizessem com eles a mesma coisa que fizeram com o Mestre. Mas esperavam e rezavam junto com Nossa Senhora pelo cumprimento da promessa. E o Espírito Santo vem sobre eles e eles já não são mais os mesmos. Aqueles que tinham medo foram tomados por uma coragem extraordinária. Aqueles que não se amavam começaram a se olhar com um amor extraordinário. E quando eles saem dali de dentro e voltam para suas comunidades, para suas famílias, para suas casas, para os seus trabalhos, está tudo igual. Mas há um diferencial. Cada um deles que fez a experiência com o Espírito Santo, quando eles voltam para suas comunidades, para suas realidades, eles impactam a sociedade em que estão inseridos. Este é o grande mover do Espírito no meio de nós. Impactar as nossas realidades, com o nosso jeito de falar, de viver, de andar, de vestir e até de respirar. Tudo em nós é um testemunho e precisa ser de Pentecostes. Atos 2 diz que quando as pessoas olhavam para aquela comunidade, diziam: vejam como eles se amam. Olha que povo diferente. Eles se amam. E vai além. Atos 2 diz: não havia necessitados entre eles de nenhuma espécie. Se organizavam, se dedicavam uns aos outros, nada lhes faltava, porque havia algo extraordinário entre eles, o amor que Pentecostes derramou. Esta é a vida essencialmente samaritana, uma vida nascida de Pentecostes. Então, meu amado, minha amada, que sejamos essa comunidade, que as pessoas olhem para nós e digam: vejam como eles se amam, e que nós possamos dizer: o que aconteceu em nós pode acontecer em você, se você disser: vem Espírito Santo. Então, meu amado, minha amada, que nós possamos fazer desta a nossa eterna oração, até o dia que Jesus voltar e disser para nós: o que foi que vocês gastaram? Agora é a hora de eu retribuir. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela oportunidade desta partilha, deste momento de graça, que o Senhor possa reinflamar em nós os carismas, manifestar em nós os seus prodígios, os seus milagres e os seus sinais. Queremos viver uma vida essencialmente samaritana e tornar a vida daqueles que se aproximarem de nós diferente, impactadas pelo Espírito de Deus. Amém.